extensivo, mas eu quero que você compreenda uma coisa. Não deixe que nada tire a tua atenção. Não deixe que nada faça com que você perca o foco. Qual é o foco, pastor? O foco aqui nesta noite é você atentar para a palavra. Por que atentar para a palavra, pastor? Porque é a palavra que vai produzir fé no seu coração. A palavra que vai realmente produzir fé sobre a tua vida. É a palavra. Não é a pessoa do pregador. Se ele é bonito, se ele é alto, se ele é forte, como o pastor Josias, fortão. Não! Não é isso. Isso não vai mudar absolutamente nada. Irmãos, quando nós conseguimos montar dentro de um culto, dentro de uma reunião como essa, o altar de adoração, que cada um deveria se preocupar em montar, pode ter certeza que você vai ver a glória de Deus ser manifestada. Como, pastor Júnior, vou montar? Eu monto o meu altar. Eu imagino o trono. É óbvio que eu nunca vi Deus, mas eu imagino Deus como uma luz radiante. Eu imagino como Isaías falou a respeito de Jesus, o Cordeiro. Eu imagino um cordeiro. E eu imagino um trono vazio. Mas por que o trono vazio? Porque esse trono que está vazio é o trono do Espírito Santo. E Ele está conosco aqui nesta noite. Eu acredito que você não entendeu. O trono vazio é o trono do Espírito Santo, que está conosco aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Amados, deixa eu te explicar uma verdade. Verdade bíblica. A verdade bíblica é que quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos ao Senhor, nós estamos dizendo a Ele obrigado por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que eu não podia fazer, por aquilo que eu não tinha condições. Amados, nem se nós ajuntássemos o dinheiro, tivesse condições de ajuntar o dinheiro do mundo inteiro, conseguiríamos pagar aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, para mim e para você, dando a certeza, dando a garantia. É uma garantia que não tem prazo de validade. Essa daí, irmão, ela não tem prazo de validade. A validade dela é você quem faz. A validade dela é você quem faz. Como assim é eu que faço? Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então o segredo dessa garantia, a validade dela é você permanecer até o final. É você permanecer até o final, meu irmão. Não adianta eu chegar um belo dia e apresentar diante do Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Mas Ele vai dizer: mas você não permaneceu até o fim. Aparta de mim, porque eu não te conheço. Na verdade é porque o que eu fiz, não fiz em meu nome. Eu fiz em nome do Senhor. E é no nome dEle. E é no nome dEle que nós estamos reunidos aqui nesta noite, amados. Eu já estou entrando na palavra. A palavra vai ser rapidinha. Não vai ser extensa. Mas eu consigo entender pelo Espírito Santo e essas palavras que estão descendo ao meu coração, para vidas que estão aqui nesta noite, ela vai ter o seu efeito. Porque senão não se cumpre o que a palavra de Deus diz. Para aquilo que ela foi enviada. Assim como a chuva do céu, para lá não torna. Assim é a minha palavra, para aquilo que eu enviei. Deus enviou a palavra dele com objetivo e propósito, com finalidade, para
não podemos fazer nada. E esse nada eu quero me referir a você e a mim entrar nas mansões celestiais. É só por intermédio dele. Você pode querer, você pode conseguir ganhar o mundo inteiro, meu amigo. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ter uma boa faculdade. Você pode falar vários idiomas. Você pode ter um anelzão no dedo de formação teológica. Você pode ter várias propriedades. Você pode poder todo final de semana montar um belo banquete. Pode. Você tem posse, você tem condições, você tem finanças. Você pode reunir várias pessoas e trazer alegria para cá. Mas a tua alma, ela está sedenta. A tua alma, ela está aflita. A tua alma está clamando. E eu posso afirmar pela palavra que Ele me revelou nesta noite. Assim como escrito está no livro de Lucas, capítulo de número 5, ao decorrer desta leitura, é uma palavra que você já ouviu, mas hoje a revelação, ela é diferente. Eu tenho apenas 10 minutos para terminar de pregar e orar nesta noite. Aqui vai contar para nós, amados, acerca dos discípulos do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5. Lucas era médico. Lucas escreve a respeito da pesca maravilhosa. Da pesca maravilhosa. É diferente da pesca milagrosa. Mas o contexto aqui que a palavra do Senhor nos mostra e aquilo que o Espírito Santo nos revela, o Senhor Jesus, Ele para. A Bíblia, ela é bem resumida. A Bíblia é resumida. Mas eu comecei a entender quando orava ao Senhor, mamãe, que Jesus, quando vai em busca dos seus discípulos, Ele orou ao Pai e pediu ao Pai que fizesse uma limpeza no mar de Tiberiade, aonde os pescadores, aonde aqueles homens que iam pescar, que era perito em pesca, que conhecia o mar como a palma da sua mão. Estamos falando de Pedro e dos seus companheiros aqui nessa pesca. Eles conheciam. Eles conheciam o mar. Eles tinham certeza daquilo que eles estavam fazendo. Não era uma pessoa como eu não ter conhecimento. Era uma pessoa que podemos dizer, se fosse nos nossos dias de hoje, seria um perito, um analista sênior, a última escala de qualquer profissão. Seria Pedro e os seus companheiros ali. Mas Deus queria colocar uma intervenção nessa história de pescador. Deus queria colocar uma intervenção nessa história da vida desses homens. Eu quero trazer aqui a primeira revelação. Quem sabe o que está acontecendo na tua vida não está havendo uma intervenção de Deus para mudar
analisando isso, não carnalmente, a turbulência que está acontecendo, porque para a vida desses homens, não pegar nenhum peixe, irmã Leia, era um caos, era uma turbulência, era algo que eles não aceitavam. Para eles não tinha tempo ruim. E eu entendi nesta mensagem que nesta turbulência causada pelo Senhor Jesus e pelo nosso Deus, foi para que mudasse a história dele. Por que você fala isso, irmão Júnior? Estou terminando. Porque, amados, nós vamos ver que quando o mestre chama Pedro, depois dele dar alguns esclarecimentos à multidão, depois dele explicar, depois dele fazer a sua pregação, Jesus não ia dispensar a multidão de qualquer maneira. A multidão teria que ver o milagre. A multidão teria que ver a manifestação do poder do nosso Deus que se encontra nessa leitura. O que eu quero dizer aqui, que nessa turbulência, nesse mover que está acontecendo na tua vida, até mesmo na minha, é algo que Deus, Ele está querendo intervir. E isso, irmãos, estamos sendo alertados para nós ir falarmos com Deus. Quando Deus chama Pedro e fala: Pedro, vem cá, e Pedro vai até diante dele, Jesus vira para ele e diz: agora você entra no barco e lança a rede. E lança a rede. Presta atenção na resposta de Pedro. Pedro diz: Senhor, navegamos a noite inteira, lançamos a rede a noite inteirinha e não apanhamos absolutamente nada. Mas quando Jesus estava falando com ele, Márcio, estava sendo uma palavra diferente. Não estava sendo uma palavra de um homem qualquer, de um homem que não tinha experiência, porque ele tinha experiência naquilo que ele estava dizendo para Pedro. Ele acaba de dar uma instrução à multidão, e ele tem um particular com Pedro e com os demais companheiros deles ali no momento. Deus reservou este culto para nós hoje, para nós entendermos que Ele tem um particular, que Ele tem um propósito na minha e na sua vida que está aqui, irmãos. Senão não teria significado, senão não teria nenhum significado, nenhum sentido nós nos reunirmos, ter hinos espirituais, cântico como foi cantado aqui nesta noite, o testemunho que aconteceu lá na casa da irmã Josefa. Meu querido, é das pequenas para acontecer as grandes. Não teria o testemunho da irmã Valderez dizendo que ela teve o sentido que o marido dela ia bater o carro ontem, mas aconteceu hoje. Ela estava em intercessão, ela estava em oração. A palavra do Senhor diz: ainda que meu esposo ou minha esposa não esteja nesse caminho, mas eu por ele, eu consigo mudar algum. Ainda que ele esteja em caminhos, mas por minha oração eu consigo mudar a história. Eu consigo mudar a história. Irmãos, esse mês de janeiro eu vivi uma metamorfose. Sabe o que é viver uma metamorfose? É aquele processo aonde que a borboleta entra no casulo e ela se transforma em lagarta ou vice-versa. É de lagarta para borboleta, certo? Ela entra, ela vira lagarta, ela está lagarta e de repente ela sai como uma borboleta vinha. Esse mês de janeiro eu vivi isso em algumas áreas da minha vida. E eu sei, eu tenho convicção no que eu estou dizendo. Senão não teria sentido
Senão não teria objetivo o Senhor ter me chamado para pregar a sua palavra. E eu quero dizer, irmãos, que Pedro olha para Jesus, ele dá crédito. Eu não quero que você dê crédito naquilo que eu estou. Eu não estou trazendo reportagem do Jornal Nacional para você. Eu não estou trazendo nenhuma reportagem do jornal O Globo. Eu não estou trazendo nenhuma reportagem do Terra, que está ali na internet, ou da UOL, ou de outros meios de comunicação. Nada disso. Porque isso não vai ter efeito na tua vida. Mas o Espírito Santo fez eu extrair uma palavra, da qual Jesus fez uma intervenção na vida de alguns homens, para que a glória dele se manifestasse. E eu quero entender que hoje o Senhor está fazendo uma intervenção na minha e na sua vida, para que a glória dele venha a ser manifestada. Pedro vira para Jesus e diz assim: nós batemos rede a noite inteirinha, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Irmãos, quando eles entram no barco, quando eles entram no barco e vão para o meio do mar, como o Senhor havia ordenado, como o Senhor havia dito, a Bíblia diz que eles ficam espantados, Bruno, porque eles apanham tanto peixes, Qual era a vida deles? Era pescador. Qual era a função? Pescar. Qual era a matéria-prima? Peixe. No que o Senhor estava tratando com ele? Na pescaria. Dando o ensinamento que ele está no controle de todas as coisas. Dando o ensinamento que ele governa tudo. E a Bíblia diz que quando o Senhor, a Bíblia diz quando eles tiram a rede e vêm ao barco, a rede quase, ela se rompe. Ela não se rompeu. A Bíblia diz quase se rompe. Pode ser que tudo parece que vai terminar. Mas eu, nesta noite, que sou constituído pelo Santo Espírito de Deus a estar profetizando, é sobre esta palavra que eu quero profetizar nesta noite, sobre a minha e a sua vida. Não vai se romper absolutamente nada. Você vai ver a vitória do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver a glória de Deus. Aleluia! E que o Senhor Jesus te abençoe, te conceda a graça para que você possa vencer, para que você possa ver o milagre, para que você possa ver aquilo que você está esperando. Quem sabe 2014 você diz: não vi acontecer as promessas. Mas ele não deixou de ser Deus ainda. Aleluia. Ele não deixou, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Purinho, genuíno. Aquele que está no controle de tudo. Aquele, se ele está lá o dedo, a sua história muda. E tudo para ele é no de repente. Quero fazer uma colocação para encerrar. O irmão Leonildo, ele não estava esperando um acidente. E aconteceu no de repente. Nós não estamos esperando as coisas ruins e nem as coisas boas. Certo? É no de repente. Então entenda, meu querido e minha querida. É no de repente do Senhor Jesus. É no de repente dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós vamos fazer um ato profético aqui. Não tem significado nós pregarmos.
e não fazer esse ato profético. Eu não vou dizer que é todos. Fique à vontade. À vontade. Nós, pastores aqui, nós não vamos ficar orando na sua cabeça. Nós já temos a autoridade de Deus. Estão aqui sacerdotes, constituídos por Deus. Os irmãos creem que é constituído por Deus? Amém. Está muito fraco por muita gente que tem. Os irmãos acreditam? Amém. Então assim seja. Essa boa mão. Nós não vamos. Irmãos, Isaías diz. Leia lá. Se você quiser acreditar mais do que você já acredita, Isaías capítulo 10, lá no finalzinho do 29. E por causa da unção, eu despedaçarei o jugo que está sobre o seu pescoço. Então nós vamos estar aqui, nós não vamos orar, já está orado, nós vamos fazer uma oração no geral. Venha para cá. Eles vão passar, por gentileza, irmãos, comece a passar por aqui, volte para o seu lugar. Nós vamos ungir em nome do Senhor Jesus. Pode ir passando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos orar, amado. Agora nós vamos orar. Vocês já estão ungidos. Creia tão somente naquilo que você veio buscar. Naquilo que você veio realmente em busca. E o Senhor está entregando nas tuas mãos. É o Senhor, não é eu. Aleluia. Não é eu. É o Senhor. A palavra de Deus foi pregada. Amém? Amém. Encurva a sua cabeça. Isso daqui é um ato profético, amados. Isso daqui é um ato profético sobre as vossas vidas nesta noite. E na Yomena Leudek Flau Sui Plaster Quemento e Manuar Narquiplo Comuntecas Nasner que lá Suiplo Ener que andas. Aquilo que é a minha condições, eu estou fazendo. O sobrenatural é o Senhor que realiza. Oramos, pastores. Altíssimo e